Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos paradoxos mais impressionantes de todo o Evangelho. Como é que o maior milagre público de Cristo, a ressurreição de Lázaro, se tornou justamente a causa direta da sua sentença de morte? É uma história fascinante que entrelaça o medo humano e a soberana providência de Deus. Vamos desvendar isso juntos. E a grande pergunta que fica é essa, né? Como um decreto que nasceu da malícia, do medo político, foi usado por Deus para executar o seu grande plano de redenção? É um mistério que se desenrola ali nos corredores do poder em Jerusalém e que revela como Deus é soberano sobre os atos humanos. Bem, tudo começa logo depois que Jesus traz Lázaro de volta dos mortos. O evangelho é claro. Aquilo ali dividiu todo mundo. Muita gente passou a crer em Jesus na hora. Mas outros ficaram tão alarmados que correram direto para denunciá-lo às autoridades. Esse milagre foi tão inegável que forçou uma atitude. O Sinédrio, que era o Conselho Supremo dos Judeus, foi convocado às pressas. Sabe, o problema Jesus não dava mais para ignorar. Chegou a hora de decidir. E a pergunta no ar era: o que a gente faz com esse homem? E é aqui que a gente chega no X da questão. Qual era a real motivação do conselho? A discussão deles, veja bem, não era sobre teologia. Não era para saber se Jesus era mesmo o Messias. Era um cálculo frio, puramente político. O medo deles tinha a ver com poder, com estabilidade, com a própria sobrevivência aqui na Terra. A lógica por trás do medo deles era bem clara, era quase uma escadinha. Primeiro, eles admitem: este homem realiza muitos sinais. Ou seja, eles nem negam os milagres. A partir daí, o pânico começa. Se ele continuar assim, todos vão acreditar nele, o que vai gerar um movimento popular enorme. E o que acontece depois? Roma vai notar. E Roma não pensaria duas vezes antes de intervir para esmagar qualquer coisa que parecesse uma ameaça. E aqui, nas palavras deles mesmos, está o coração do medo. O pavor deles não era a perda das almas, mas a perda do templo e da nação. Eles enxergavam Jesus não como um salvador espiritual, mas como uma ameaça política que podia custar tudo o que eles tinham de mais valioso neste mundo. E a ironia trágica dessa decisão toda ela é perfeitamente resumida por Santo Agostinho. Tentando salvar o que é passageiro, eles perderam o que é eterno. Para não perderem a terra, mataram o doador da vida. E o resultado? Poucas décadas depois, os romanos vieram mesmo e destruíram tudo aquilo que eles tanto temiam perder. A estratégia deles foi um fracasso total. Então, no meio de todo esse debate tenso, surge a figura de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. E ele vai oferecer uma solução que é ao mesmo tempo prática, cruel e, sem que ele mesmo perceba, profética. Essa frase do Caifás é de um realismo político que chega a arrepiar, não é? Para ele, a conta era simples. É melhor sacrificar um homem só do que perder a nação inteira. Jesus se torna ali o bode expiatório perfeito para, supostamente, acalmar os ânimos de Roma e manter a ordem das coisas. Só que aí, o Evangelho de São João nos dá uma chave de leitura simplesmente extraordinária. O evangelista nos diz que, pelo fato de ser o sumo sacerdote, o Espírito Santo usou a boca de Caifás. Ele acabou falando uma profecia divina, mesmo que a intenção dele fosse puramente humana e, convenhamos, maliciosa. E essa comparação deixa o duplo sentido claríssimo. A intenção de Caifás, salvar a nação de Roma usando Jesus como um bode expiatório. Já o plano de Deus era salvar a humanidade inteira do pecado, com Cristo sendo a vítima redentora. Onde o homem enxergava só uma saída política, Deus estava realizando a salvação eterna. O plano divino estava escondido bem ali, dentro do decreto humano. Mas São João, o evangelista, vai ainda mais fundo. Ele percebe um significado ainda mais amplo nessas palavras de Caifás, um sentido que ultrapassa totalmente as fronteiras de Israel. A profecia, então, não era só para a nação judaica. O sacrifício de Cristo tinha um propósito universal, algo muito, mas muito maior do que aquela crise política imediata que preocupava tanto o Sinédrio. E aqui a gente vê o plano divino se desdobrando passo a passo. Primeiro, Jesus morreria pela nação. Sim, mas para quê? Para reunir os filhos de Deus que estavam espalhados. O objetivo final era formar um só rebanho com um só pastor, derrubando os muros de separação e fundando a igreja, o novo povo de Deus. Bem, com a sentença de morte já decretada, o Evangelho nos conta que Jesus se retira. Mas atenção, essa retirada não é uma fuga, de jeito nenhum.
É, na verdade, uma demonstração de soberania. Jesus vai para um lugar chamado Efraim, uma cidadezinha perto do deserto. Ele não está se escondendo por medo, mas está aguardando, com total controle, o momento certo, o momento determinado por Deus para a sua paixão. E esse é o ponto-chave de tudo. Jesus é o Senhor do tempo, o Senhor da história. Aquele decreto do Sinédrio não o pegou de surpresa. Ele iria se entregar, sim, mas de forma voluntária e no tempo dele, na hora exata, determinada pelo Pai para salvar o mundo. E assim, essa história do decreto do Sinédrio acaba nos deixando com uma pergunta muito pessoal, muito direta. Assim como eles, nós também somos colocados diante de uma escolha. Vamos buscar a segurança, os cálculos do poder deste mundo, ou vamos confiar na verdade encarnada, mesmo que isso signifique um caminho de sacrifício? A decisão deles teve consequências eternas. E a nossa, com certeza, também terá.